Olá, começa a União Brasil dessa sexta. 108 pessoas morrem todos os dias no Brasil vítimas de armas de fogo. Os dados são do Mapa da Violência 2013. A Secretaria da Juventude de Fortaleza quer pacificar as relações entre as torcidas organizadas e evitar confrontos dentro e fora dos estádios. A capital do Ceará terá uma sede do Tribunal Regional Federal. Vamos ver como o Dia do Consumidor foi comemorado hoje no centro de Fortaleza. Na hora de assinar o contrato de imóveis, seja para você morar ou alugar, fique de olho. Vamos dar dicas para você não sair perdendo. E ainda, depressão, uma doença que atinge milhares de brasileiros. Como identificar e tratar? Você descobre na nossa edição que começa agora. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. 108 pessoas morrem no Brasil por dia vítimas de armas de fogo. Os dados são do Mapa da Violência deste ano. Com isso, somos o 9º país do mundo em violência e a situação ficou mais crítica nos últimos 30 anos, especialmente na região Nordeste. O assunto é segurança pública. Ou seria insegurança coletiva? A população, na verdade, ela vive no Brasil inteiro, não só aqui, ela vive hoje como se fosse refém de uma insegurança que existe, um sentimento de segurança que existe diariamente. Medo alimentado por falta de políticas eficazes. A violência hoje é muito grande, a gente fica inseguro mesmo. A metrópole, né, que é desse jeito mesmo, é violenta. Com certeza, né, toda a população fica insegura. A taxa de homicídios por armas de fogo no país aumentou quase 200% em 30 anos. 60% dessas vítimas tinha entre 15 e 29 anos. O índice nessa faixa etária subiu de 9 para 42 óbitos por 100 mil habitantes. E a população está armada e a natureza desses homicídios que vai caracterizar um pouco a violência urbana no Brasil, né, revela que a grande maioria desse quadro é praticado, que essa grande maioria dos homicídios é praticado entre conhecidos. Este é o ranking dos países mais violentos do mundo. Nele, o Brasil se apresenta como 9º colocado, se aproximando do Iraque. No Nordeste do país, os crimes contra a vida tomaram maior proporção. Só em janeiro, a capital cearense registrou 163 homicídios dolosos. Nos últimos anos, no Nordeste, isso é um problema que tem crescido substancialmente. É uma coisa, vamos dizer assim, bem que salta aos olhos de quem estuda esses dados, é de que a situação nordestina, ao contrário da situação do Sudeste, que ainda é uma situação muito preocupante, mas é uma situação que vem baixando. Pensando no problema, o governo estadual deve aumentar o efetivo nas delegacias a partir do próximo mês. Ao todo, serão 607 profissionais a mais, 50 policiais para a divisão de homicídios e proteção à pessoa, 15 inspetores na delegacia de narcóticos. Para os especialistas, isso não resolve muita coisa. Essa ideia de que você vai enchendo polícia na rua e isso vai diminuir a criminalidade, principalmente o homicídio, nunca resolveu. Agora, daí também dizer de que você não precisa mais contratar policial, não é isso. Essa questão ela tinha que ser tomada, uma medida tinha que ser tomada de ordem nacional. É questão de justiça, é uma questão de Ministério Público, é uma questão de escola, é uma questão de cultura. Atenção que a notícia agora é para homens que costumam agredir suas companheiras. O INSS vai cobrar deles pensão para os filhos cujas mães foram vítimas de agressão. Mais uma tentativa de pôr um basta na violência doméstica. O INSS está de olho nos homens que batem e até matam as mulheres. Agora, o governo quer de volta o dinheiro que é pago em pensões aos filhos das vítimas. O benefício é pago nos casos em que as mulheres ficam inválidas ou impedidas de trabalhar devido às agressões sofridas. O pedido é para que os agressores passem a pagar as pensões aos filhos.
A primeira ação de cobrança foi contra o ex-marido de Maria da Penha, que inspirou a lei que leva o seu nome. Aqui no Distrito Federal já está em andamento 3 processos. Além de recuperar os prejuízos, o governo quer mostrar aos agressores que ser violento pode sair caro. Primeiro, revela que a questão da violência é uma tarefa de todos nós, todos os órgãos de Estado e da sociedade. Segundo, essa ação do INSS, ela traz uma outra marca, que é de enfrentar a partir das consequências, punindo o agressor na perspectiva financeira. E eu penso que isso vai mexer com o imaginário das pessoas, porque, na verdade, esse agressor, que até então ele praticava a violência e só respondia do ponto judicial, ele passa a responder também diante da Previdência com ressarcimento aos cofres públicos de tudo que foi gasto, né, em função daquela prática que ele exercitou. Mais do que justa essa decisão. Você pode participar do União Brasil dando a sua opinião por telefone ou pela internet. O nosso telefone é o 3486-1721, aqui em Fortaleza, código de área 85. E pela internet, o nosso perfil é o @União Brasil TV. Membros de torcidas organizadas e autoridades se reuniram hoje na sede da Coordenadoria da Juventude de Fortaleza, em pauta como melhorar a relação entre as torcidas e diminuir a violência dentro e fora dos estádios. Mais uma tragédia que se torna exemplo. Este ano, um torcedor do Corinthians acabou matando o garoto Kevin Douglas, de 14 anos, na Bolívia, com um rojão. O caso ainda está sendo investigado, mas o que realmente importa é que o futebol, um entretenimento, não pode mais continuar tirando vidas. Esse é um dos motivos que, em Fortaleza, torcidas organizadas e autoridades se reuniram para discutir o assunto. O programa Torcidas Organizadas pela Juventude é organizado pela Coordenadoria da Juventude e serviu para apresentar o grupo Gente Jovem Reunida. É um programa que a gente vai ter durante os 4 anos, em que nós vamos reunir aqui setores de juventude, mas não só de juventude, que tem a ver com juventude, para que a gente possa debater as políticas públicas de juventude e, em alguns momentos, a gente focar em determinados problemas ou em determinadas soluções super importantes, que os jovens podem participar e podem contribuir para o desenvolvimento da cidade. Com a proximidade da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, o evento se tornou ainda mais importante. Tanto é que esta foi apenas uma das 3 etapas que vão completar o programa. As torcidas organizadas, a gente sempre olha para elas pelo viés da violência. Mas agora vamos olhar para um outro viés. Como é que elas podem contribuir para a pacificação social? Como é que elas podem ser um ator importante nesse processo de pacificação social. Para os torcedores, é importante realmente ter políticas públicas para que seja possível separar o joio do trigo. Há de se tirar de dentro da torcida organizada pessoas com um bom conceito social, que deve ser trabalhado em prol do bem, né? Se divulga só o lado negativo, com certeza você repassa aquele momento ruim para determinados membros, que é esses que deveriam não fazer parte da instituição, né, torcida organizada. Vamos ouvir a opinião de quem está assistindo União Brasil, está pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Meire. Dona Meire, fique à vontade. É sobre a violência, eu acredito muito que foi consequência de desprezo durante décadas e mais décadas. Teria que ter investido bem direitinho para formar bons cidadãos. Inclusive, uma senhora me disse que teve um ignorante que disse que foi assim, sabe? Ele disse assim, bem capaz de trabalhar para ganhar mixaria, enquanto os políticos ganham 20 mil, 30 mil por aí. Não deve ser assim, ele tem que se conformar com pouco, não é mesmo? A senhora fala da violência contra a mulher ou essa violência nos estádios que a gente citou? Em geral. Em geral. Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua participação. Uma ótima noite para a senhora. Se você está em casa, ligue também para a gente. Fale ao vivo comigo no 3486-1721. As Topics ou vans, que são consideradas transporte alternativo em Fortaleza, funcionam como um complemento para os usuários do transporte público, mas enfrentam os mesmos problemas dos ônibus, principalmente de superlotação. Surgiram como uma alternativa para os amontoados ônibus em Fortaleza. Os topiqueiros lutaram para ser regulamentados,
Conseguiram. Estão agora como transporte público de responsabilidade da prefeitura. Mas nós pagamos e nós não estamos tendo uma retribuição boa, principalmente na lotação, a atenção dos motoristas. Acompanhe aqui uma pequena viagem feita por mim com uma câmera escondida. Logo no início, a lotação dificulta minha entrada e imediatamente o primeiro problema. Um passageiro que pagou, mas desceu pela porta de entrada por não ter conseguido passar pela lotação. Por ser proibido descer pela porta da frente, o motorista reclama. Não pode descer pela frente, não. Mas é porque está... Dentro da van, o aperto e o calor são constantes. Empurra daqui, afasta dali. Pela proximidade, essas senhoras ficaram com as bolsas presas uma na outra e quase passaram do seu ponto. Até o momento em que saí do veículo foi assim. Descem passageiros, mas não deixam de subir mais. A superlotação, nós entendemos que no pico realmente acontece. O bilhete único que será implantado para o modo ônibus, vamos começar a primeira etapa com o ônibus, tende a diminuir um pouco da lotação. Ao todo, são 320 veículos que passam por 16 linhas em Fortaleza. Os problemas das Topics são bem parecidos com o que escutamos dos passageiros de ônibus. Porém, por ser um veículo menor, os riscos são maiores. Elas são pequenas, né, e não cabe muita gente. Todo mundo quer entrar, quer chegar em casa mais rápido, ou no trabalho mais rápido. Acho muito arriscado. Além de todos os problemas que a dona Lúcia já citou nesta matéria, o desrespeito para ela ainda é o mais grave. Um rapaz subiu com problema nas pernas. Chegou aqui, a Topic parou lá, aí a senhora foi para a porta, aí disse, venha meu filho. Aí, espera aí, motorista. Ele disse, a senhora espera outra que eu já vou. E deixou ela com o rapaz. Um deficiente. Nós fazemos aqui no Centro de Controle Operacional da Etufor um monitoramento dessas viagens e aí nós detectamos se ele saiu da rota, se ele queimou uma parada. Quem desejar denunciar alguma irregularidade pode ligar para o atendimento da Etufor pelo número 085 3452 8722. No próximo bloco, Fortaleza ganha um Tribunal Regional Federal e vamos ver a programação do Dia do Consumidor no centro da cidade. Voltamos já. Voltamos. A Comissão de Justiça do Senado aprovou no último dia 6 a PEC 61 de 2012, que cria um novo Tribunal Regional Federal com sede em Fortaleza. A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará comemorou o resultado. A proposta de emenda à Constituição prevê a criação de um novo Tribunal Regional Federal aqui em Fortaleza. O presidente da OAB, Valdetário Monteiro, destaca os benefícios da conquista. Hoje nós temos centenas de ações tramitando na Justiça Federal do Ceará, do Piauí e do Rio Grande do Norte. Ceará e Piauí ligados ao TRF da 5ª região em Recife e o Piauí a 1ª região em Brasília. Isso traz uma dificuldade de acesso à justiça. Imagine um cidadão que tem uma demanda contra o INSS ou contra a Caixa Econômica ou contra qualquer dos estamentos da União e ele precisa se deslocar até a Recife ou até a Brasília para ver o seu processo, para falar com o relator, para buscar a justiça. Com um novo TRF nesses 3 estados, sediados em Fortaleza, nós aproximamos a Justiça Federal do cidadão e possibilitamos ao cidadão ter, além desse contato maior, uma prestação jurisdicional com certeza mais célere. A matéria de autoria do senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, traz como justificativa a insuficiência dos serviços prestados. Segundo Moaceni Félix, advogado de direito constitucional, o volume de processos é muito grande e a criação do tribunal é realmente uma necessidade. Hoje no país nós temos 5 tribunais regionais federais que já não estão dando vazão, por mais que as pessoas se esforcem, os servidores, os magistrados, mas a litigiosidade em nosso país e em nossos estados aumentou de tal sorte que é necessária uma atualização e uma divisão de competência, criando outros tribunais regionais federais. A exemplo de outros estados da federação, o estado do Ceará também
por esta proposta de emenda constitucional número 61 de 2012, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, está a implementar, numa visão bem recente, numa necessidade premente, para que o acesso à justiça seja promovido e a celeridade do processo, em consequência, seja dada vazão e os jurisdicionados, o cidadão, tenha só vantagem com esse novo benefício. A presidente Dilma Rousseff promulgou a Lei dos Royalties do Petróleo, que já foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira. A presidente recebeu nesta quinta-feira o projeto enviado pelo Congresso após alterações feitas pelos parlamentares com a derrubada dos 142 vetos presidenciais ao texto. Os principais estados produtores de petróleo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que aguardavam a publicação da lei no Diário, devem agora ingressar no Supremo Tribunal Federal com ações contra a legislação. O governo do Rio anunciou na noite de ontem que entraria hoje com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que prevê um rateio mais igualitário dos royalties do petróleo entre estados e municípios. A derrubada dos vetos estende a nova divisão para blocos atualmente em operação. Os royalties são tributos pagos ao governo federal pelas empresas que exploram o petróleo como compensação por possíveis danos ambientais causados pela extração. Participação especial é reparação ligada a grandes campos de extração, como da camada do pré-sal descoberta na costa brasileira recentemente. 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor e aqui no Ceará a comemoração aconteceu durante toda a semana. Vamos mostrar como foi hoje no centro da capital. Feliz Dia Internacional do Consumidor. E em um dia assim, é importante saber do que o consumidor está reclamando. É o de telefonia, quando é para você comprar um telefone ou um chip telefônico, é a coisa mais fácil do mundo, mas quando você precisa de serviço para se desligar da telefonia ou não, é a maior burocracia. Os serviços de telefonia realmente estão entre os mais reclamados, mas por incrível que pareça, não estão no topo das reclamações de 2012. Em uma coletiva, o DECON do Ceará apresentou os dados do ano passado e o setor de produtos foi o mais reclamado, seguido de assuntos financeiros e serviços essenciais, como abastecimento de água. Uma boa estatística é que boa parte das reclamações feitas no órgão teve solução. Melhorou muito, nós estamos acima da média nacional. E, inclusive, assim, melhorando do ano passado. Entretanto, assim, a gente está com 80%. Entretanto, a gente almeja chegar aos 100%. Outro diferencial dos dados apresentados sobre o ano de 2012 é que o DECON começou a fiscalizar os hotéis, olhando principalmente a documentação. Para o vice-presidente da Associação Brasileira de Hotéis do Ceará, a fiscalização é benéfica, porém não se pode exigir que os hotéis definam padrões de horários para uma diária. A maioria dos hotéis trabalham com check-in às 14 horas e o check-out às 12 horas. Essa diferença entre o horário do check-in e do check-out é para termos o tempo de arrumar o apartamento. Não podemos pegar um grupo saindo de 20 apartamentos, um exemplo, às 12 horas do dia e o outro grupo entrando exatamente às 12 horas. E neste Dia Especial do Consumidor, além de divulgar dados, os órgãos de defesa do consumidor em Fortaleza vieram até o consumidor, na Praça do Ferreira, centro da cidade. Além das reclamações, muito bom humor. Nós temos shows de humorista, dança, flauta, e nós temos atendimentos de vários segmentos. E neste Dia do Consumidor não custa nada lembrar que quem se sentir lesado de alguma forma pode ligar para o número 0800 275 8001 ou procurar algum dos órgãos responsáveis. Nós temos o PROCON Municipal aqui no centro da cidade, temos o DECON na Barão de Iratânia e o PROCON Assembleia. Qualquer um desses órgãos que você, consumidor, esteja enfrentando problema, poderá procurá-lo, com certeza será bem atendido. Apesar de ter sido anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça e já estar em vigor, a lei específica para tratar dos crimes que envolvem a lavagem de dinheiro ainda não mostrou a que veio. Os julgamentos de processos por este tipo de crime caíram consideravelmente.
Em 2012, ano que entrou em vigor no Brasil a nova lei sobre crimes de lavagem de dinheiro, os tribunais de justiça estaduais informaram ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ter julgado menos da metade do total de processos quando comparados a 2011. O próprio presidente faz a ressalva de que a estatística pode ser defeituosa, fruto de imperfeições advindas dos estados, ou seja, efetivamente os estados julgaram esse tipo de processo, os tribunais estaduais, e não informaram corretamente nas estatísticas oficiais. Mas fato é que a simples possibilidade de diminuição de processos que tratam de lavagem de dinheiro no Brasil exigem uma atenção maior, tanto por parte dos representantes do Ministério Público, como por parte dos representantes do Judiciário. Os números revelam queda no âmbito estadual. Inclusive, o número de denúncias também diminuiu em 9%. Já no âmbito federal, esse número só cresceu, tanto de denúncias, em 28%, quanto de condenados, que passou de 2% para 24%. Mesmo que haja contestação dos dados, não era para haver queda no julgamento dos processos, ainda que tenha acontecido só no âmbito estadual. O fato de os processos não estarem andando com a velocidade necessária traz à população um prejuízo muito grande, porque por trás dessa demora ficam paralisados todos os processos que deveriam estar apenando pessoas responsáveis por esses crimes, que concorreram para o desvio de recursos que deveriam estar servindo à sociedade, e uma vez que esses processos não têm um andamento rápido, a sociedade fica refém desse processo e não tem a devida recuperação dos ativos públicos que são tirados por meio dessas irregularidades que são cometidas. Para o coordenador-geral da Ação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade, se a sociedade brasileira fosse mais ativa, os processos seriam julgados mais rapidamente. Infelizmente, a sociedade civil se encontra num momento muito ruim, né? que se chama omissão. O cidadão hoje ele se omite, né? Ele não participa disso. Se nós tivéssemos uma sociedade civil mais atuante, nós teríamos o quê? Nós teríamos uma diminuição da corrupção, né? E de vários outros crimes. Um dos grandes desafios no combate à lavagem de dinheiro é a investigação para este tipo de contravenção. Sempre a investigação policial e judiciária é muito difícil. Para isso, a lei que foi aprovada mais recentemente deveria ter também, a meu ver, tratado com mais rigor as instituições financeiras que, vez por outra, ou quase sempre, retardam muito o encaminhamento das informações. Isso pode ser por motivos diversos, por incapacidade de organizar essas informações, por interesses políticos ou administrativos dessas instituições, mas o fato é que a lei, ao mesmo tempo em que endureceu o rigor com que essas penas vão ser colocadas em relação aos eventuais punidos, julgados, culpados, ele não apertou, digamos assim, as instituições, que continuam tendo uma grande flexibilidade para enviar ou não os dados necessários para que o Poder Judiciário possa dar andamento aos processos necessários. Depois do intervalo, os cuidados que você precisa ter na assinatura de contratos de imóveis, seja para morar ou para alugar. E vamos entender como pode ser identificada e tratada a depressão. É já já. O coma do músico pernambucano Dominguinhos, de 72 anos, é irreversível. A informação é do jornal Diário de Pernambuco, divulgada hoje. Mas a família foi informada ainda no dia 25 de fevereiro que o estado de saúde do sanfoneiro era irreversível. Apenas agora, no entanto, o filho mais velho do cantor, Mauro da Silva Moraes, resolveu divulgar a informação em respeito aos fãs. O marca-passo foi retirado. Um dos rins está funcionando, mas ele não tem reação alguma. Dominguinhos foi internado no dia 17 de dezembro na UTI do Hospital Santa Joana, em Recife, com quadro de infecção respiratória e arritmia cardíaca. No início da internação, sofreu 8 paradas do coração, chegando a ficar quase 5 minutos com o coração sem bater. No dia 13 de janeiro, o músico foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a pedido da família. Dominguinhos luta contra um câncer de pulmão há cerca de 6 anos e tem diabetes. No hospital, ele recebia tratamento para uma infecção e um marca-passo temporário foi colocado no músico para controlar a arritmia.
Ele foi submetido a uma traqueostomia e também vinha passando por sessões de hemodiálise. Assim mesmo, os fãs de todo o Brasil continuam torcendo pela sua recuperação. O mercado imobiliário é muito atrativo para a economia, porque existe muita demanda de gente querendo morar e também de gente querendo investir. Seja qual for a intenção, é sempre bom ficar um olho no imóvel e o outro no contrato, se você não quiser ter muita dor de cabeça. O que você procura quando está atrás de um imóvel para comprar? Além da localização que você está buscando, você tem que pesquisar bastante. Em primeiro lugar, você tem que se certificar se é bom, né? Se está em qualidade de compras. Comprar um imóvel pode ser um investimento alto e também muito bom. Se você tem um dinheiro e não tem certeza de onde investir, eu aconselho sempre que invista em imóveis. Porque o investimento no imóvel, ele dá uma margem de segurança e um retorno que vale a pena e lhe deixa tranquilo. Fazer negócio, principalmente quando o valor é de grande proporção, como no caso dos imóveis, pode ser arriscado. Para ter certeza se o escolhido é realmente uma boa compra, se a situação do imóvel em questão está regular, nada como uma consultoria imobiliária. Investir em imóvel não é um investimento barato. É diferente porque você não investe com R$1.000, R$2.000, R$10.000. Você precisa de valores mais elevados. Hoje já existe uma série de recursos jurídicos e tributários também que dão mais segurança para o comprador. Ticiana é dona de construtora e sempre que compra imóveis, busca uma consultoria. Se o imóvel não estiver totalmente desembaraçado, juridicamente perfeito, como a gente chama, né, no mercado imobiliário, é muito difícil você conseguir o financiamento bancário. O Brasil inteiro sofreu um boom imobiliário nos últimos tempos. Embora a venda de imóveis tenha dado uma estabilizada, o setor continua aquecido. A redução da taxa de juros ao longo dos últimos anos, que fez com que a possibilidade, né, de comprar imóveis facilitasse bastante, e a disponibilidade de crédito, principalmente internacional, que fortaleceu o crédito dentro do país. Em Fortaleza, o preço médio do metro quadrado cresceu bastante, chegando a R$5.000 em áreas nobres. E isso, de certa forma, fez com que parte significativa dos indivíduos que, num segundo momento, poderiam comprar os seus imóveis, tivessem uma certa dificuldade. Vamos sair um pouco da economia para a saúde. A depressão é uma doença que atinge muitos brasileiros. Não pode ser confundida com uma tristeza mais forte. E como qualquer outra doença, é preciso acompanhamento profissional para que seja tratada com agilidade. Como as pessoas costumam definir os sintomas da depressão? Ficar trancado em casa, desanimado, sem vontade de fazer nada. Quando ela está muito triste, ela está passando por um grande problema, né? Algumas pessoas têm uma depressão que é mais introspectiva, ela corta suas relações sociais. Sintomas como angústia, insônia ou sono em excesso, falta de apetite, todos podem caracterizar depressão, se perdurarem por muito tempo. A perda do elan vital, do desejo de viver, de se alimentar, de dormir, de brincar, de sair, de atender um telefone, até de viver. E isto é depressão. De acordo com esta psicóloga, existem vários tipos de depressão, como a orgânica, genética e psicológica. Pode ser uma depressão orgânica, que realmente a pessoa está com déficit de serotonina e de endorfina, e aí precisa realmente de uma medicação. Ela pode ser genética e ela pode ser psicológica. É aquela onde você atribui todos os seus desejos e todos os seus objetivos em algo que está fora de si. É difícil identificar a depressão porque ela é uma doença que não deixa marcas aparentes e também é impossível de ser diagnosticada através de exames. E pode também ser confundida com uma tristeza normal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é a 4ª causa de incapacidade humana no mundo. E daqui para 2030 pode ser a mais prevalente de todas, ficando à frente do câncer e de doenças infecciosas. Os dados ainda apontam que o Brasil possui 13 milhões de brasileiros com depressão. No mundo todo, são 340 milhões de pessoas sofrendo com a doença. Mas há quem conteste esses dados, já que muitas pessoas em estado passageiro de tristeza dizem estar depressivas. Até socialmente,
dizer-se eu estou com depressão é melhor do que dizer eu estou pirando, ou eu sou esquizofrênico, ou eu tenho uma bipolaridade. Isto é, muitas vezes a depressão é apenas um nome de fantasia. Sendo tristeza ou mesmo depressão, independente do tipo, o ser humano deve saber organizar bem suas ideias em mente. O grande lance das pessoas que, ao invés de depressão, entram no estado de realização, são aquelas pessoas que focam nas competências que elas devem desenvolver e não no que elas devem adquirir fora de si. Vamos agora a outras notícias de hoje, são as nossas imagens do dia. O diplomata Sérgio Vieira de Mello, morto em 2003 em Bagdá, durante um atentado à sede da ONU, foi homenageado com um busto de bronze no bairro Leblon, no Rio. Quem assina a obra é a artista Vilma Noel. Em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, 6 ônibus biarticulados foram destruídos em um incêndio na noite de ontem. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga as causas do incêndio. Cena curiosa hoje em São Paulo. 2 monges budistas resolveram meditar e mandar boas vibrações para os paulistanos pela manhã do alto do famoso edifício Copan. O Papa Francisco tropeçou rapidamente durante um encontro com cardeais na Sala Clementina do Vaticano. Tropeçou, mas não caiu, ainda bem. Ainda hoje o Vaticano publicou imagens dele tomando posse de seu apartamento papal. Em Londres, durante as escavações de um túnel de trem, os operários encontraram 13 esqueletos e arqueólogos foram chamados para investigar a origem deles. Acredita-se que eles sejam de mortos pela peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia no século XIV. Muitos venezuelanos estiveram hoje no Paseo de los Próceres, ao redor da Academia Militar de Caracas, para assistir à transferência do caixão de Hugo Chávez para um museu militar da capital. E assim a gente fecha a nossa edição de hoje. Logo mais às 7 da noite, você fica com o programa Esporte União. E neste sábado e domingo eu volto com os assuntos da semana nas nossas edições especiais às 11h30 da manhã. Para você, uma ótima noite de sexta-feira e até lá. União Brasil, informação além da notícia.